Minha gente, boa noite. Quero agradecer a presença dos que se encontram aqui e os amigos que sempre nos acompanham através do Facebook. Essa palestra de hoje, que tem como tema depressão, ela é exatamente a continuação do que foi a palestra do sábado passado, quando nós falávamos da tristeza, mostrando que há uma semelhança muito grande em termos de diagnóstico, não querendo interceder na parte da ciência médica, no que diz respeito à psiquiatria, e muitas vezes se faz uma confusão muito grande entre tristeza e depressão. E nós verificamos e mostramos realmente que a tristeza ela tem um sentido. A depressão já é algo bem mais grave em termos de sintoma, em termos de uma distonia mental, quando já é diagnosticado. Mas para que a gente possa falar dessa doença, desse transtorno, que é considerado hoje a doença do século, que tem sido motivo de grande preocupação por parte de todos, uma doença de natureza incapacitante que tem atrapalhado a vida de tantos e que é tão pouco compreendida, e principalmente no lugar onde ela deveria ter uma maior compreensão para que se pudesse fazer ou interceder através de uma ajuda ao paciente que é portador, que é exatamente na família. O portador de depressão, muitas vezes, ele é visto de uma maneira bem diferente. Graças a Deus que já hoje, atualmente já existe uma leitura mais aberta com relação a esse transtorno. Mas antes de falar sobre a depressão, nós vamos falar e dar aqui a vocês algumas orientações no que diz respeito às leis universais. Porque geralmente quando você fala de um transtorno, de uma doença, você vê ela apenas dentro do aspecto fisiológico. A medicina, por mais que ela não permita, nós temos que admitir que mente e cérebro não significam uma mesma coisa, e nem a mente é dominada ou comandada pelo cérebro, e sim o contrário. O cérebro é quem recebe todos os influxos e toda a orientação da mente, que, por ser imaterial, ela é responsável por toda a estrutura da existência e pela experiência que nós estamos vivendo. Então, a lei que nós aqui vamos falar, como sendo a primeira lei, que é a lei de evolução, é a lei do progresso. Todos nós, espíritos como individualidade, estamos fadados ou estamos condicionados à lei do progresso. Tudo na natureza tem um sentido da evolução, como o próprio Deus tem nos mostrado através da sua grande obra. Tudo evolui, tudo progride. E nós, como espíritos, a partir do momento em que somos individualidade, temos essa longa jornada que é do processo da evolução. O progresso nada mais é do que o autoconhecimento. Nós fomos criados, como está lá na própria literatura espírita, como simples ignorantes, e estamos vivendo uma experiência de progresso e de evolução interior. Então, como é que a gente consegue progredir, como é que a gente consegue evoluir? Através da convivência que precisamos desenvolver, dessa inter-relação que há entre os seres espirituais. Sem a comunicação, sem o contato de um com o outro, nós não temos como evoluir. E para que a evolução ela se dê da maneira como ela é vista por todos nós, só existe através da lei, que é a lei da reencarnação. Jamais o espírito ele poderia evoluir interagindo com o outro se não existisse a matéria. Por isso que a Trindade Universal ela é muito importante para o nosso entendimento. Deus, a matéria e a essência na individualidade, que é o ser espiritual. Então, eles três estão unidos numa só realidade. Deus, que é o comando de tudo. Quando Emmanuel diz que Deus materializa o universo através do seu pensamento. E como consciência
da consciência, porque nós somos uma herdade, nós somos herdeiros de Deus, nos individualizamos, trazendo dentro de nós toda a sua natureza divina. Então, todos nós temos um Deus perfeito, como Deus é dentro de cada um de nós. O difícil é a gente descobrir, trabalhar e viver esse Deus que para nós parece ser tão distante, porque nós resistimos ou insistimos em não querer olhar para dentro. Por isso que nós hoje, falando dessas doenças, como as distonias, sejam elas de que ordem for, são doenças de natureza interior. E a gente muitas vezes tem buscado, ou procura sempre as alternativas no tratamento e na cura, nos processos exteriores. Então, a lei de evolução é exatamente ela que nos impele, é uma lei imposta por Deus, porque Ele, como Criador, sente na criatura, como sendo uma parte da sua própria realidade, a necessidade de evoluir. Mas a gente tem que evoluir na concepção de Deus, na condição ou na essência espiritual. Mas outra lei que se agrega a essa, que é fundamental, que é a lei da reencarnação. Se você for olhar direitinho, jamais um espírito ele teria como agregar ou assumir todo o pensamento, toda a sua evolução apenas em uma experiência carnal. Como algumas religiões, elas trazem como realidade o espírito nascendo junto com o corpo, um ligado ao outro, vivendo uma única experiência aqui na Terra, quando na morte do corpo o espírito vai para um determinado lugar, dependendo da sua evolução moral, que poderá ser um inferno circunscrito, um céu, ou até mesmo um purgatório. Isso não pode mais ser entendido e jamais tem um sentido lógico se nós estudarmos como nós estudamos essa lei de evolução. Então, o espírito ele vai, ao longo de todas as suas experiências, a cada momento desse, constituindo e buscando os seus conhecimentos e seus valores. Por isso que eu sempre digo, a Terra, esse planeta que nós vivemos, nada mais é do que uma escola, uma escola transitória, e que nela nós temos que desenvolver e aprender aquilo que é necessário para o nosso processo evolutivo. E o que é interessante é que quando nós para aqui viemos, ou quando voltamos, o que mais precisamos é de matéria. Se não existir uma estrutura material, que no caso é um corpo físico, nós não temos como nos aqui mantermos como seres espirituais, porque a Terra ela tem toda uma realidade que comporta apenas os espíritos encarnados. Então, por isso que nós estamos aqui submetidos a todas as leis que aqui existem. Nenhum de nós pode, mesmo sendo um espírito eterno, mesmo sendo de natureza imaterial ou etéreo, nós aqui não podemos andar se não deixarmos um pé no chão para suspendermos o outro. Se vocês encontrarem alguém que suspenda os dois em um só momento, é porque ele não é um espírito encarnado. Então, tudo isso está dentro dessas leis, que são as leis do processo evolutivo. Então, quantas vezes vão ser necessárias as nossas idas e vindas, não sabemos. Mas em cada existência que nós por aqui passarmos, nós vamos alavancar algum processo de evolução moral. Muitos demoram, alguns podem até retroceder moralmente, pode até falir no seu projeto, mas feito isso, ele é obrigado a mais uma vez retornar ou voltar para dar continuidade daquilo que um dia ele estacionou em termos de processo evolutivo. Por exemplo, se nós desencarnarmos agora, em qualquer lugar em que iremos estar, nós estaremos levando daqui apenas as experiências que foram administradas aqui, mas a elas estão somadas também outras experiências passadas, ou seja, todo o nosso conteúdo evolutivo, ele está dentro de uma realidade que é a nossa essência espiritual. Então, a reencarnação é a misericórdia de Deus, nos dando a oportunidade de voltarmos para
darmos continuidade a esse nosso processo evolutivo. Por isso, cai por terra o pecado mortal, cai por terra a condenação eterna e, consequentemente, entendemos agora que na pedagogia de Deus, tudo tem o seu motivo para um reinício. Então, qualquer erro que você venha cometer, qualquer pecado, se é que podemos falar em pecado, você terá sempre a oportunidade de rever e refazer aquela história que talvez você não tenha feito e obtido o sucesso que você desejava. Então, a misericórdia, ela trabalha exatamente na condição de nos dar sempre a oportunidade de um recomeço. E a lei mais importante ligada e agregada a ela, que é a lei de causa e efeito. Essa lei é a lei que vai definir toda a nossa realidade de vida. Então, o que é que ele quer dizer? Lei de causa e efeito, ação e reação. É que tudo que nós fizermos através do livre-arbítrio, essa bondade, né, esse grande atributo que Deus nos dá na nossa individualidade, que é escolhermos o que queremos para nós. Todos nós acordamos e dormimos fazendo escolhas. Escolhemos tudo que está relacionado à nossa experiência de vida. Mas ele diz de forma bem veemente: você tem o direito de escolher e a liberdade também, mas você será sempre responsável pelas suas escolhas. Por isso que ele diz a lei de causa e efeito. Toda causa vai produzir um efeito de mesma intensidade. Todos os erros que eu cometo, todos os delitos, as faltas que eu cometer, com certeza eu serei o único responsável por ter feito isso. E o que é mais interessante, por sermos reencarnacionistas, grande parte dos nossos erros não foram apenas cometidos nessa existência. Muitos colocam sempre as suas penalidades, as suas provas e as suas expiações, as experiências de vidas passadas. Bom, tanto as vidas passadas como a vida presente, ela pode nos colocar diante sempre dessa lei de causa e efeito. Então, tudo o que eu faço, tudo o que acontece comigo, eu não posso jamais delegar a ninguém como um sentimento de culpa, porque eu estou assumindo aquilo que verdadeiramente eu contraí e, consequentemente, eu tenho que dar conta disso. É muito comum na convivência nossa, nós sempre acharmos no outro a culpa dos nossos erros. As pessoas me fazem mal, ninguém gosta de mim, eu sou uma pessoa infeliz, nada na minha vida dá certo. Consequentemente, ele começa a achar que ele aqui é um condenado, vítima de um sistema que não corresponde ao que ele deseja, quando isso não é verdade. Eu sempre costumo dizer, todas as vezes que você estiver vivendo ou tendo uma experiência positiva, aliás, uma experiência negativa, que lhe provoca um sentimento de dor e, consequentemente, leva você muitas vezes ao desespero, você só precisa fazer uma pergunta, se quer fazer, a Deus, que é: o que é que eu preciso aprender com isso? Então, o processo da aprendizagem, ela se dá por várias maneiras. Ou eu aprendo com amor, ou eu aprendo com a dor. Então, o ser integral. O que significa o ser integral? É o ser holisticamente falando. Então, nós somos uma trindade, praticamente. Nós possuímos um corpo físico. Mesmo sendo Espírito infinito e eterno, nós temos uma limitação que é o nosso corpo físico. Esse corpo é nele que nós depositamos praticamente todas as consequências das nossas experiências. Ele é um corpo que adoece, que é tratado pelo sistema médico, ele é um corpo que precisa ser alimentado, enfim, ele é como se fosse toda a retenção, o anteparo das nossas mentalizações, dos nossos pensamentos. O segundo corpo seria o corpo da emoção ou corpo energético. Então, o que é que ele quer dizer com esse corpo energético? Allan Kardec nominou, trazendo um neologismo que até hoje nós conhecemos, que é o de um perispírito. Dr. Hernando Guimarães já chamava ele de modelo organizador biológico. Paul Dirac já chamava ele de campo biofórmico. Então, são vários nomes que se dá
a esse corpo imaterial e energético, que é o corpo que lida com as nossas emoções. Vamos fazer aqui uma comparação bem prática. Tudo que nós sentimos, percebemos e convivemos com a nossa experiência aqui terrena, se dá pelos 5 sentidos que o corpo humano possui: visão, olfato, tato, paladar e audição. Consequentemente, nós só podemos interferir ou nos correlacionarmos através desse sentido, que se dá através do córtex frontal. Então, ele capta todas essas impressões que são chamadas de sentido. Quando você percebe, analisa ou vê qualquer coisa dessa natureza, você emite esses sinais para uma outra área chamada de córtex pré-frontal, que vai para uma região do cérebro chamada de hipotálamo, e lá no sistema límbico é que você vai criar um sistema de avaliação que é ligado às nossas emoções. Então, o que é emoção? A emoção é tudo que nós vivenciamos como experiências fora de nós. Por isso que a palavra significa exterior, moção, movimento exterior. Então, tudo que faz parte da nossa convivência através das nossas mentalizações são, consequentemente, as nossas emoções. Nós tanto podemos ter emoções positivas como emoções negativas. A dor é uma emoção, o sentimento de dor, a tristeza, a alegria, a própria depressão, tudo isso está ligado ao fator emocional. Então, mas o que é interessante verificarmos é que, como eu disse a vocês, o corpo físico, ele é o corpo de retenção. Então, todas as nossas emoções, elas vão se manifestar exatamente no nosso corpo físico, porque elas são de natureza visceral. Por isso que quando você tem uma notícia ruim, você sente-se mal. Olha, como é que meu corpo pode saber uma notícia se meu corpo nada mais é do que um condomínio de células, composto por 70 trilhões de células, e que processam reações químicas contínuas? Mas eu não entendi por que ele pode assimilar um pensamento, uma ideia, uma emoção. Consequentemente, nós vamos verificar isso, por quê? Porque esses corpos, eles estão interligados holisticamente. Daí existir um problema maior e sempre bem difícil de ser entendido, quando a própria ciência médica, ela abre mão desses valores. Quando ela analisa o paciente, ela analisa apenas ele dentro do aspecto físico, considerando que uma distonia mental, uma depressão, uma síndrome do pânico ou qualquer outro tipo é apenas uma reação química que precisa ser equilibrada. Isso não é verdade. Consequentemente, existe por trás disso uma outra realidade, que é exatamente ligada à nossa emoção. E, consequentemente, nós temos o corpo espiritual, que é o corpo de todas as causas. Esse sim é o corpo que vai ditar e guardar todas as nossas experiências. Então, é nele que existem todos os nossos arquivos de memória. As experiências pelas quais nós passamos, e não sabemos quantas, e com certeza não foram poucas, porque nós saímos de uma condição de primitivos, espíritos embrutecidos, hoje ainda somos espíritos imperfeitos. Você imagina a distância que nós ainda devemos percorrer para chegarmos à condição de um espírito da natureza de Jesus, que já é um espírito perfeito. Ainda temos muito que aprender. Por quê? Porque ainda temos algumas coisas em nossas vidas que não nos dar a condição sequer de sermos espíritos bons. Ou seja, ainda temos a pretensão, ou melhor, a intenção ou a propensão para o mal. Nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós não perdoamos, não temos humildade. Tudo isso é condição de um ser ou de um espírito imperfeito. E são esses sentimentos que se alojam dentro de nós, através das nossas emoções, que vão delinear a história de cada um de nós. Eu costumo sempre usar a seguinte experiência: se uma pessoa pisa no seu pé, esse pisar, ele vai provocar uma dor, que vai ser identificado por um sistema do próprio cérebro, que é o sistema analgésico. Ele vai provocar, ele vai receber, como repercussão daquele ato, um sinal,
que é o sinal da dor, e vai depender do quanto você foi pisado. Mas naquele mesmo instante, você transporta aquele fato para uma área do cérebro, como nós falamos, do hipotálamo, e você vai gerar uma emoção com relação a essa dor, que vai ser a resposta que você vai dar pelo que você recebeu, sendo que alguém pisou no seu pé. Se você é uma pessoa que você tem um sentimento de bondade, é uma pessoa humilde, uma pessoa boa, você vai interpretar isso como um fato fortuito, uma coisa que aconteceu, mas que não havia nenhuma intenção da pessoa que o fez. E aí é um registro que você faz. Mas se você é uma pessoa de sentimentos, muitas vezes embrutecidos, uma pessoa arrogante, uma pessoa muito orgulhosa, consequentemente a dor é a mesma, mas você irá formular um sentimento ou uma emoção completamente diferente. Então isso é o que vai determinar as nossas tendências através das nossas escolhas. Então ser uma pessoa boa, ser uma pessoa ou não ser uma pessoa boa, uma pessoa má, vai depender das nossas matrizes interiores, que são os nossos sentimentos. E aonde é que está isso? No nosso corpo causal. O corpo causal é o corpo de natureza plenamente espiritual. Consequentemente, para que você hoje possa fazer ou formular um diagnóstico de uma pessoa que traz uma distonia mental, é preciso que você tenha que mergulhar nessas três áreas que constituem uma única realidade, que é a trindade do espírito que aqui vive a experiência de encarnado. Então ele tem que ver o seu corpo causal, o seu corpo emocional e consequentemente o corpo fisiológico. Mas quando você vai para o médico, ele apenas, como eu disse, dentro da medicina tradicional, e que é o papel da medicina, consequentemente, é através de um exame de laboratório, ou de imagem, ou um exame químico, ele vai identificar o problema que você traz. Através do diagnóstico, ele vai fazer um procedimento medicamentoso. E o que acontece? Muitos casos hoje têm sido debatidos com relação exatamente à depressão e à tristeza. E a gente vai mais adiante ver isso. Então, as emoções, elas são como um rio, que quando fluem de forma normal ou natural, irrigam as margens, né, e geram vida. Todos nós sabemos que esse é o papel de um rio no seu transcurso. Porém, quando represamos o seu fluxo, a parte represada gera cheia e destruição, e a parte que fica após a represa gera seca e desolação. Quando você represa um rio, você tira ele do seu percurso. Consequentemente, tudo no seu trajeto vai sofrer uma mudança. Aquelas águas que transitavam de forma natural e eram renovadas com as chuvas que o rio recebia, elas agora não vão formar isso porque elas estão represadas. A parte represada, quando ela acumula muita água, ela vai provocar o quê? A cheia. Quando a parte que fica após a barragem é a parte que não tem água, ou seja, é a área de desolação e uma área que gera seca. Isso acontece exatamente com relação às nossas emoções. Quando você represa uma emoção, ela, consequentemente, ela passa a acumular ou depositar dentro de você tudo aquilo que poderia fluir, como o rio tem que fluir normalmente. E aquilo que fica depois, ou seja, a parte que você não represa, ela cai exatamente no vazio. Consequentemente, isso leva as pessoas aos grandes processos das distonias mentais. Por isso que a gente nunca deve represar uma emoção. E nunca também deve desprezar um fato que para nós ele é apresentado através de uma experiência. A mente, ela tem que fluir. Fluir é você deixar que os processos mentais eles se estabeleçam, mas nunca se entregar a uma monoideia, a um processo de repetição de pensamento. Muitas vezes existem pessoas que remoem pensamentos. Uma raiva, muitas vezes uma decepção, um conflito, ela passa a fazer daquilo a sua razão de viver. É como se ele tivesse como um rio represando essa água. E aí vem exatamente as grandes cheias que fazem com que haja um transbordamento e leva as pessoas às crises que são tão naturais e conhecidas por todos nós. Então, a visão do homem como um ser integral,
onde o físico, o emocional, fazendo um resumo do que nós vimos, o mental, o existencial e o espiritual se interpenetram. Não adianta você querer estudar e analisar o homem dentro de uma única realidade, porque tudo isso intrinsecamente está correlacionado. Então, o que é que na realidade eu sou? Aquilo que eu penso. O nosso pensamento é quem dita todas as regras e todos os nossos procedimentos em termos de realidade de vida. Então, é muito importante a gente saber conduzir, trabalhar e ter sempre aquilo que Jesus disse: orai e vigiai para que não sejais atentados. Ele se referia exatamente ao processo da mentalização. As pessoas pensam que a vigilância ou vigiar é com relação ao outro, não. Porque os nossos verdadeiros inimigos, eles estão dentro de nós. Os nossos problemas são residuais. Mas a gente sempre procura fora para justificar o que a gente está sofrendo, porque o ego é quem, na maioria das vezes, se responsabiliza por isso. Eu fujo do meu eu, do meu self, e me projeto no ego. Então o ego é aquilo que eu represento na experiência que eu estou vivendo, é o meu persona na experiência atual. Mas eu tive várias personalidades, eu já fui várias coisas nos meus processos de idas e vindas. Consequentemente, eu tenho que analisar isso dentro de um contexto muito mais geral do que analisar da forma tão objetiva como tem sido analisado o homem. Então, formando um complexo sistema energético, nos convida a ampliarmos a nossa forma de abordá-lo. Isso aqui é uma advertência que ele faz exatamente aos terapeutas, principalmente os médicos, onde ciência e espiritualidade necessitam integrar seus saberes e trabalhar em conjunto no sentido de promover a saúde integral. Por quê? Porque nós somos um ser integral. Não adianta você curar uma reação química ou estabilizar uma reação química se a mente que está provocando toda aquela desarmonia, ela continua atuando. Então, se você quer curar uma distonia mental, somente um processo como a depressão, você tem que combater não só o processo cerebral, como também o processo mental. Então, veja, aqui ele faz uma comparação bem rápida sobre tristeza e depressão. A tristeza tem sua importância. Todos nós precisamos da tristeza, por incrível que pareça, e não deve ser reprimida, porque ela precisa realizar um movimento muito importante dentro de nós. Então veja que a gente precisa, veja, uma coisa é você ser triste, outra coisa é você estar triste. Então a tristeza, ela assinala sempre aquilo que se contrapõe às nossas expectativas, uma perda, uma decepção, qualquer coisa que venha a contrariar o nosso sistema de pensar e as nossas expectativas, é natural que provoque uma tristeza. Mas eu não posso permitir que ela demore o tempo que não deveria demorar dentro de mim. O indivíduo costuma apresentar, na tristeza, o indivíduo costuma apresentar período de melhora ao longo do dia. Então você está triste, mas você intercala entre alegria, muitas vezes, e tristeza. Por quê? Porque mais uma vez a gente fala daquela arte, ou aquele ato de represar. Se você represa uma emoção negativa, quanto mais você assim o fizer, mais ela vai insistir em dar a sua nota dentro da sua forma de pensar. Então, se eu fico, muitas vezes, o dia todo pensando em alguma coisa que é desagradável, alguma coisa por motivo de uma perda, é natural que, se foi algo negativo, eu devo estar sempre alimentando essa tristeza. Mas, como sendo a tristeza, ela intercala entre um momento e outro. Você vai para um determinado lugar, recebe uma visita, muitas vezes lê um livro, então você consegue se afastar um pouco dessa tristeza. A melancolia, que muitas vezes as pessoas pensam que significa a mesma coisa, não é. É a condição estática da tristeza e que leva ao vitimismo. Então, uma pessoa que traz um sintoma de melancolia, ela
paralisa um determinado tempo quando não devia, naquele momento de tristeza, e agrega a ele uma certa condição de um vitimismo. É o coitadinho, todo mundo é contra mim, ninguém gosta de mim, eu não merecia isso. Aí você cria um sentimento de revolta, que exatamente vai se estabelecer através dessa melancolia. Já na depressão, a depressão é um sentimento, como sentimento, ele é contínuo. Essa tristeza, quando ela demora, segundo os preceitos médicos, numa média de 14 dias, ele já consegue considerar ela como uma depressão, que pode ser uma depressão leve, moderada, ou uma depressão de maior intensidade. Vai depender da maneira como se comporta o portador da mesma. E outra coisa, não alivia com a ajuda de outro. Por mais que uma pessoa tente interagir, por mais que alguém tente tirar a pessoa do processo depressivo, ela não consegue sair, porque é um processo de profundidade. Quando nós falamos anteriormente sobre o problema da mente, essa mente ela tem bases, estruturas que nem sempre são fáceis de lidar com ela. São os nossos momentos mais intensos. Por exemplo, eu costumo sempre dizer que ninguém educa ninguém. A educação é um processo de transformação interior. Nós recebemos instrução, orientação, principalmente dos nossos pais. Mas nenhum pai, nenhum professor tem o poder de educar seu filho. Por quê? Porque o que ele recebe como informação, como orientação, vai ser assimilado pelos seus sentimentos, e isso vai dar a ele o sentido que é necessário através de todo o seu arcabouço, de todas as suas experiências vividas. Por isso que muitos pais querem que seus filhos sejam iguais, e eles não são, porque são individualidades diferentes. Quando a gente viu lá aquelas leis, entre elas a lei da reencarnação, a lei da evolução e a lei de causa e efeito, está muito bem estabelecida dentro disso aí. Por exemplo, se você reencarna, e nesse processo reencarnatório, você traz como experiência alguns fatores que você precisa ter maior incidência em termos de desempenho aqui, é nele que você vai encontrar talvez mais dificuldade. Por exemplo, se eu reencarnei precisando urgentemente trabalhar um determinado sentimento, como a caridade, a humildade, e eu tenho dificuldade, é exatamente ele que vai ser algo que vai sempre estar em contraposição a mim, que são de natureza interior. Então, todas as vezes que eu me aproximo desse fato que eu preciso corrigir, é necessário que eu perceba que alguma coisa acontece como um sinal que a gente recebe, até mesmo através de uma intuição. Então, esses fatos, eles são muito bem determinados na vida de cada um de nós. Todos nós somos herdeiros de uma série de experiências que estão sendo mais uma vez revividas para que nós possamos nos libertar dos nossos processos, principalmente do sentimento de culpa. Todo depressivo, ele traz um grande processo, ainda não estruturado, não corrigido dentro dele, que é o sentimento de culpa. Então, é muito difícil você interceder em momentos como esse, onde o depressivo ele se entrega à sua própria sorte e não abre mão de nada que possa lhe estimular ou modificar de forma exterior. A depressão costuma também provocar, como eu disse, além de um sentimento de culpa, muitas vezes sem motivo aparente. Essa depressão que surge, muitas vezes você não vê quantas pessoas possuem, eles chamam uma depressão endógena, é de natureza, muitas vezes, puramente química, aliás, puramente mental. Você pode tomar a quantidade de antidepressivo, fluoxetina, todas essas medicações, e elas não resolvem. Por quê? Porque elas têm uma natureza muito mais profunda do que você pensa. Elas estão muito mais no nosso corpo mental do que propriamente no nosso corpo fisiológico. Isso é muito importante, e são casos à parte, mas que a gente tem que levar em consideração.
a depressão, né? O deprimido sente uma enorme culpa, mas não sabe explicar por quê. Isso nós falamos. Então vamos ver aqui alguns sintomas da depressão. Insônia ou sonolência em excesso. Esse sintoma, gente, não significa que, se você tiver ele, você esteja sendo vítima de um processo depressivo. São sintomas que agregam-se ao processo depressivo. Dificuldade de concentração. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem: você está com depressão, vá ler o Evangelho, vá. Ele não tem condições, porque ele não consegue assimilar nada. A sua mente não consegue estruturar nada em termos de formulação de pensamento. Ele está preso àquela ideia e ele não consegue se libertar facilmente. Por isso que ela é uma doença de natureza incapacitante. Você vai perdendo toda a sua capacidade de viver, de agir, de fazer. Fortes sentimentos de inutilidade e culpa, é o que nós falamos. Então, por isso que o depressivo muitas vezes é mal visto em casa, como sendo uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não contribui, que não trabalha, mas veja que essa inutilidade está, de alguma forma, instalada e agregada ao processo depressivo. Sentimento de desespero e desamparo. É muito comum o depressivo se sentir um desesperado e, o que é pior, o desamparado. Por quê? Porque geralmente ele, dentro do seio da família, algo dentro dele grita: eu estou sofrendo e você não pode e não faz nada por mim. E aí ele entra exatamente nesse grande conflito que faz com que o processo se instale de maneira mais insidiosa. Não consegue controlar os pensamentos negativos. Isso é muito complicado. Vocês vejam que os sentimentos negativos, quando ele é movido por apenas uma tristeza, é fácil você controlar, porque eles intercalam. Eu estou triste, não estou triste, eu estou bem, não estou bem, dependendo do momento. Mas o depressivo, ele se entrega a uma monoideia. Ele passa o dia todo só com os pensamentos negativos. E aí existe também a perda de apetite, ou a vontade excessiva de comer. Tanto um fato como o outro se assimila ou se verifica dentro do processo depressivo, depende de cada portador do processo. Perda de interesse nas atividades diárias, é o fator incapacitante. Quando a depressão ela começa, ele sai de manhã para trabalhar com muita dificuldade. Ele vai, mas à medida que ela começa a se instalar, porque ela é sorrateira, ela é perigosa e ela é traiçoeira como doença. Aí no dia seguinte ele vai, mas logo ele já não tem mais nenhum motivo, nenhuma vontade de querer ir trabalhar ou fazer as suas atividades. E vai se isolando. É como eu sempre digo, ele vai fechando a casa, ele vai fechando as portas, a janela, apaga a luz. E finalmente ele se recolhe ao seu quarto, deita numa cama e ali ele vai brigar com o seu próprio travesseiro, remoer a sua própria tristeza, a sua própria dor, com todos esses sintomas dentro dele. Veja como é difícil a situação e a condição de um depressivo. Quem passa por essa experiência sabe do que eu estou falando, do que eu estou dizendo. Essa perda das atividades de interesse, tem depressivo que nem as ações e os trabalhos que são tão naturais, de higiene, ela não faz nada disso, ela se anula por completo. Irritação em excesso e humor diminuído do habitual. É natural, você está com um quadro todo desse instalado, porque a depressão, gente, ela é uma doença multifacial, multifacetária, ela tem vários fatores que se agregam a ela. Pode ser uma bipolaridade, pode ser um transtorno obsessivo compulsivo. Então tudo isso está ali unido e agregado ao processo depressivo. E a parte mais complexa, que é exatamente um constante pensamento em suicídio. É muito comum o depressivo pensar em dar fim, não é a vida, porque na realidade ele nem quer morrer, mas ele quer eliminar o problema. Ele acha que não tem como sair, não há como modificar aquele quadro,
é uma tristeza muito grande e ele não vê outra alternativa senão dar fim à sua própria experiência. Mas vocês vejam que, quando nós analisamos aquelas leis, a lei de causa e efeito, ela vai nos chamar a atenção sobre isso. Por exemplo, se você veio e você reencarnou, você traz uma programação de vida pré-editada. Nós temos uma programação a ser executada aqui, todos nós. Por isso que a vida ela é tão diferente de um para o outro. E esse corpo físico nosso, ele possui uma espécie de uma pilha. Essa pilha ela possui uma quantidade de energia que é exatamente aquela que vai nos servir durante a experiência que nós estamos vivendo. Se nossa experiência ela tem uma média de 40 anos, nós temos que ficar aqui esses 40 anos. Aí você diz, isso pode ser prolongado ou pode ser antecipado? Pode. Por exemplo, se eu usar a minha experiência, ou na minha experiência, o corpo de forma inadequada para aquilo que foi programado, eu posso abreviar a minha experiência. Mas o que é que vai acontecer? Isso era uma programação. Então eu fiquei devendo um tempo e, consequentemente, eu vou ter que voltar para dar continuidade, como um aluno que foi para a escola, que tinha uma carga horária para ser cumprida e ele não cumpriu, consequentemente ele tem que voltar para dar continuidade. Imagine eu ter que dar continuidade ao meu processo reencarnatório e trazendo ainda um complexo de culpa do tamanho que é um processo de um suicídio, porque o primeiro problema e o maior problema do suicida é um desapontamento, porque quando ele chega no mundo espiritual, ele vai ver que o que ele fez não deveria ter sido feito, porque ele não resolveu. Ao invés do problema ser eliminado, ele agora passa a se potencializar mais ainda. Por quê? Porque se a experiência ela me dava a oportunidade de resolver aquele problema no lugar em que eu me encontrava, me ausentando do lugar, eu encontro mais dificuldade. Um aluno que se ausenta da escola, consequentemente, ele perde a oportunidade de assistir às aulas e fazer as suas avaliações. E muitas vezes, não, mas uma família complicada, sim, mas ela é complicada porque ela tinha que ser assim. Isso não é uma penalidade, não é um castigo, porque os processos reencarnatórios, nem sempre eles trazem junto espíritos afins. Muitas vezes são inimigos do passado, que vêm numa única experiência unidos para poderem ajudar ao outro no processo de mudança e de reforma íntima. É um filho difícil, um esposo difícil, uma esposa difícil, que talvez estimule em mim um processo de melhora, de crescimento, de mudança. Eu sempre digo, uma pessoa que é nossa amiga, que gosta da gente, nem sempre diz a gente quem verdadeiramente a gente é. Muitas vezes um inimigo é quem tem coragem de dizer quem somos, por incrível que pareça. Então, o ser humano, ele tem dupla natureza, né? Nós temos a natureza, como eu disse, material, que é a nossa personalidade, e traz nela a nossa carga genética. Aí vem mais uma vez um grande problema. A depressão, geralmente diz que é um processo genético. Na minha família tem pessoas depressivas e eu também sou um depressivo. Isso não caracteriza-se como verdade. Ninguém herda nada de ninguém nesse sentido. O que acontece é que muitas vezes vem espíritos trazendo uma mesma experiência dentro de uma mesma família encarnada. Por quê? Porque vocês sabem que a epigenética, que foi muito bem defendida já nesses idos mais próximos, o Dr. Kazuo Murakami, ele foi um dos que trouxe um trabalho fantástico, através do Código Divino da Vida. Ele mostra que nós não somos herdeiros geneticamente dos nossos pais, como pensava a medicina e a ciência que era. Então, o que é que acontece? Para vocês terem ideia, nós só temos 20% dos nossos genes ativados, 80% precisam ser ativados. Mas hoje nós vimos que a mente, como sendo de realidade ou de natureza espiritual, ela é quem comanda toda a nossa experiência através de um ser holístico como nós somos. Então, quando você pensa, você gera dentro do seu corpo uma vibração mental que vai se instalar e se manifestar por todo o seu organismo, inclusive através dos nossos sistemas, né,
do nosso sistema de força, que são os famosos chakras. E, consequentemente, esses chakras são pequenas usinas de energia que acumulam essas energias, mas que eles estão ligados aos os órgãos físicos. Então, se eu sou uma pessoa que carrega um sentimento de ódio, consequentemente, eu estou emitindo para o meu genes uma energia de mesmo teor de vibração. Isso, consequentemente, ao chegar na célula, ela vai penetrar no seu núcleo e acionar aquele genes que com certeza estará ligado àquela energia que você está enviando. Por exemplo, se eu tenho uma predisposição para uma depressão através de um genes, eu só posso ser vítima dela se eu acionar esse gene. E recentemente eu recebi uma nota muito interessante, disse que uma pessoa, se ela passar 1 minuto odiando, ela precisa de 6 horas para restabelecer organicamente o seu corpo da carga de ódio que ele recebeu. Então isso é muito importante a gente ver. Como é ruim a gente carregar sentimentos dessa natureza. Como nós somos vítimas da nossa forma de pensar. Então, a herança genética, ela existe, mas não da maneira como as pessoas pensam. O espírito reencarnante, ele já traz os genes. Se ele tem, ao longo das suas experiências, como nós vimos anteriores, uma predisposição para a depressão, é exatamente muitas vezes aquela depressão não reativa, que não depende de um fator que a desenvolva, ou seja, eu não tive nenhum problema de relacionamento, eu não tive nenhum problema de perda, eu não tive nenhuma decepção. E por que é que eu estou com depressão? Porque você com certeza tem geneticamente uma predisposição para tal, ou seja, fatos e experiências ligados à depressão, que em experiências passadas ou em momentos passados eu não consegui resolver, porque todos os nossos problemas que não foram resolvidos, eles estão em aberto dentro de nós, que são eles que irão fomentar exatamente as nossas predisposições. Isso é muito, muito, muito importante. Por que é que fulano tem a capacidade de resolver tantas coisas, tem uma facilidade enorme de entender e conviver com dificuldade, e o outro não consegue? Porque ele tem uma matriz espiritual, através de sentimento, que sabe lidar com isso. Ele já tem experiência nesse aspecto. Por quê? Porque a ignorância é a responsável pelo sofrimento, segundo o próprio budismo. O que é a ignorância? É a falta de conhecimento. Como eu não sei lidar com as minhas emoções, consequentemente eu tenho uma predisposição muito grande para alavancar processos de distonias mentais. Pode ser através de uma reação, como uma distonia mais leve, como uma bipolaridade, quando comparamos com quase um quadro muito mais grave, que é uma esquizofrenia profunda. Isso tudo está lá. E existe nessa dupla natureza o fator espiritual, que nós vimos que é o quê? É a nossa essência. E é nesta essência que estão os nossos arquivos, que falam de todas as nossas doenças e dos nossos problemas que nós trazemos de experiências passadas. Então, as causas da depressão. A primeira causa mais comum é a causa biológica, que é verificada através dos nossos neurotransmissores. Vocês sabem que o cérebro ele possui, basicamente, hoje já conseguiram isolar, eu acredito que mais de 70 neurotransmissores, mas o homem só tem domínio praticamente de 3, que é a noradrenalina, dopamina e serotonina. Cada um neurotransmissor desse é responsável pelas nossas emoções e pelo sistema de vida que nós levamos através do pensamento. Então, o que acontece? Eles precisam estar equilibrados. Então, você vai para o médico, ele verifica através de um diagnóstico totalmente superficial, porque o psiquiatra ele não tem elementos que possa definir verdadeiramente a causa de um processo, seja ele de que ordem for mental, porque ele não tem uma linguagem fixada. Ele vai fazer uma entrevista e pelo que você assinalar para ele, ele vai formular o diagnóstico daquilo que você está vivendo. Isso é fantástico, hoje já é muito importante, mas ele pode errar? Pode. Basta que você não passe para ele as informações que ele precisa. E muitas vezes o paciente omite determinados fatos. Mas o que acontece? Ele vai passar uma medicação que tem como função biológica de neutralizar ou equilibrar os seus neurotransmissores. E aí você sente uma sensação muito boa. Você se sente bem, se sente equilibrado, tudo bem. Mas eu pergunto a vocês, que foi exatamente o que nós falamos anteriormente, haverá sempre uma recidiva. Por quê? Porque ele estabiliza a equação, mas quando passa o efeito do estabilizador,
que é um processo sintético, ou seja, ao invés de eu estar produzindo ou equilibrando o processo naturalmente, eu estou usando um artifício. No momento que eu tiro o artifício, tudo volta ao que era novamente. Por isso as depressões sempre, muitas vezes, elas voltam. Por quê? Porque eu estou combatendo o efeito, mas eu não combato a causa. A causa é o que é mais importante. O que é a causa? A minha forma de pensar. Eu digo sempre, se você encontra uma pessoa que bate com a mão na parede, por a parede ser mais dura, ele vai machucar a mão. E você vai fazer o curativo. E ela vai bater de novo e você vai fazer o curativo. E ela vai bater de novo e vai chegar um momento que você não tem mais condições de fazer o curativo nesta mão, de tão machucada que ela está. Porque o que você fez não estava completo. Ou seja, você deveria cuidar da mente que está mandando essa mão bater. Então, eu preciso cuidar da mão e cuidar de quem comanda a mão. Então, eu preciso cuidar numa depressão do fator biológico, mas também eu preciso cuidar do fator mental. Aí é onde entra as alternativas, que são os tratamentos psicológicos. Temos vários, para a própria acupuntura e tantos outros tratamentos que são de uma eficácia tremenda. Por que eles têm tantos resultados excelentes, principalmente a acupuntura? Porque combate exatamente fatores que muitas vezes a medicina convencional, medicamentosa, não consegue. Mas a medicina não tem importância? Claro que tem. Se associarmos uma coisa a outra, a gente vai ver que tem seu sentido. Vai depender da opção de cada um. Então, você sabe muito bem que nós temos os nossos centros de força, né? Nós temos o plexo nervoso, que é exatamente aquelas áreas onde a acupuntura neutraliza, ele consequentemente ele evita muitas vezes, ou muitas vezes não permite que determinadas forças energéticas possam estar atuando ali. Por exemplo, em termos de magnetismo mesmo, toda pessoa depressiva, ela tem muitas vezes um acúmulo de energia num chakra chamado esplênico, que é exatamente do plexo solar. Então, quando ele vem para o tratamento, o que acontece? Aplica-se um passe dispersivo para tirar aquela concentração maior de energia, que é exatamente o que está provocando aquela sensação de mal-estar, de irritação, de raiva que ele possui. E estabilizando aquilo, ele vai cada vez mais dando a ele uma sensação de maior equilíbrio, de maior harmonia. Porque o grande problema, minha gente, de todos esses processos, de tudo da nossa vida, é maior ou menor harmonia que nós carregamos. Os fatores genéticos, como nós verificamos anteriormente, que são de herança familiar. Verificando sempre que nós não somos obrigados e nem temos que carregar a depressão dos nossos pais, das nossas mães, porque seria uma maldade do Criador me dar o direito, ou melhor, tirar de mim o direito de ser autor da minha própria existência e me mandar que eu carregue ou herde a doença de quem quer que seja. Nós não herdamos. A matéria herda a matéria, mas o espírito não herda o espírito. Os fatores psicológicos e ambientais, isso é muito importante. A família onde você vive, o local onde você trabalha, a cidade onde você mora, como você conduz a sua vida, os ambientes, eles têm uma importância muito grande. Por isso que o depressivo, ele tem sempre uma tendência a se isolar, né? E vem também a parte do estresse. E a depressão na terceira idade. Muitas pessoas hoje são vítimas da depressão da terceira idade, as pessoas que não aceitam o envelhecimento. Isso é muito importante. Então é muito triste a gente encontrar, como eu tive a oportunidade de ver. Eu, quando estive no abrigo aqui em Encruzilhada, de Frei Lourinho, lá eles têm uma quantidade muito grande de pessoas que foram abandonadas pela família, que são aqueles idosos. E eu, curiosamente, tive a oportunidade de ver o vazio que cada um deles traz no olhar, como se eles estivessem ali vivendo um momento de total abandono, e eu acho que é isso que eles sentem. E não deixa de ser isso caracterizado ou uma predisposição para um fator depressivo, porque ele verifica que a idade passou, ele não tem mais a vitalidade, era uma pessoa extremamente vaidosa, talvez, nas suas ações, na sua vida, cultuava a beleza, começa a ver, principalmente as mulheres, as rugas começam a chegar, as funções começam a diminuir, porque nós temos um corpo cronobiológico que tem uma tendência de envelhecer, porque a experiência assim é determinada. Como eu disse a vocês, é um corpo transitório. E não saber lidar com isso, muitas vezes leva a pessoa, num momento tão difícil da vida, quando seria um momento de um grande encontro consigo mesmo, porque à medida que você envelhece, você vai perdendo matéria, mas você vai ganhando em espírito. É interessante isso.
A experiência humana ela é fantástica, porque você é mergulhado na matéria, mas a grande obra é sair da matéria. Então é quando a gente começa a perder o sentido da materialidade para dar mais evidência ao sentido da espiritualidade. Mas ele inverte e, consequentemente, muitas vezes passa a ser vítima de um processo depressivo. A depressão pós-parto, que não deixa, que muitos pensam que trata-se de um problema de neurotransmissor, mas é um problema de natureza hormonal, porque esses neurotransmissores estão ligados a essas glândulas que são produtoras de hormônio. Então, muitas vezes, até mesmo por uma experiência de um trauma de vidas passadas, uma gravidez indesejada, precocemente imaginada, cheia de conflitos, que ela muitas vezes não percebe. Quando a criança nasce, ela tem ou entra no processo depressivo. É uma depressão que é transitória, ela tem uma facilidade muito grande de ser controlada, mas não deixa de ser um quadro grave, porque muitas mães ficam realmente em estado de bastante prostração quando são vítimas desses processos. E a depressão também da menopausa, né? E aí a gente começa a verificar, como nós vimos aqui agora, já terminando, é que é preciso a gente entender, gente, que não se trata de um processo depressivo, que não se trata de nenhum processo de uma distonia mental, se não analisarmos o fator holístico de cada um, essa trindade que nós somos, matéria, espírito e mente. Se eles não tiverem os três em plena sintonia, consequentemente nós teremos dificuldades de encontrar essa tão sonhada e tão desejada harmonia. Porque o grande projeto da vida é exatamente mantermos o equilíbrio. A mente, ela oscila como uma onda. As ondas, elas se processam das mais variadas formas. Ondas que muitas vezes se intercruzam, ondas que se assimilam umas às outras, principalmente os processos obsessivos. Quando você, muitas vezes, chega na casa espírita trazendo um processo obsessivo e ligado a um processo depressivo. É muito difícil a gente saber onde é que está o problema, se é de natureza psíquica ou se é de natureza espiritual. Não temos como saber. O importante é o centro espírita de responsabilidade encaminhar aquele paciente primeiro a um profissional de saúde, para que ele faça uma avaliação, e na casa espírita ele venha fazer uma complementação. Se for um processo obsessivo, porque pode ser um processo também de auto-obsessão. O que é um processo de auto-obsessão? Foi o que nós vimos praticamente a noite toda, ou seja, você traz no seu inconsciente os problemas, porque o nosso inconsciente, ele não muda. A área consciente, ela pode modificar. Você pode modificar uma ideia, você pode modificar um pensamento nesse instante, mas depois que ele é depositado no nosso inconsciente, ele não pode ser mudado. Por isso que eu digo, o passado não é para ser repetido, é para ser refletido. Um fato ocorrido na vida de qualquer um de nós, ele jamais deixará de ser registrado da forma como ele foi ocorrido. E como é que eu posso me libertar dos meus fantasmas do passado? Eu posso deletá-lo? Não, porque eles são de natureza interior e são perenes em toda a minha existência. Mas eu posso reinventá-lo. Uma raiva do passado, eu posso começar a transformá-la em um sentimento talvez de maior entendimento. Eu odeio uma pessoa e começo a perceber que eu apenas a vi como eu ódio, e porque eu não tentar vê-la de uma forma diferente. E a mente, ela tem o poder de reinventar. Ela não deleta, mas ela dá uma conotação diferente. Aquilo que nós falamos entre emoção e sentimento. Então isso é muito, mas é muito, muito, muito importante. Então o tratamento da depressão precisa ser visto de uma maneira muito bem acurada, para que não se faça o que muitas vezes fazem, que é dopar. Ainda ontem eu tive com um rapaz que ele estava totalmente dopado, e isso não é bom, porque tira dele a capacidade dele reagir por conta própria. É como se você estivesse anulando a pessoa dentro da sua própria necessidade de cura. Lógico que as medicações são ministradas de acordo com cada paciente. Outra coisa muito importante, o brasileiro tem um hábito de se automedicar. Não tome nenhum remédio para qualquer distonia mental se não for através de um profissional da área. Toda doença psíquica tem que ser administrada por um profissional da área de saúde, um psiquiatra. E é ele que vai fazer a orientação medicamentosa.
Então, fica aqui esse nosso aviso e agradecendo a todos, e eu espero que eu tenha contribuído, pelo menos dentro da área espiritual, um pouco sobre o que vem a ser a depressão. Boa noite a todos e muito obrigado.